Glória a Deus. Nós estamos aqui, como eu já disse no primeiro bloco, nós estamos aqui na Igreja de Cristo, Pastor Josias, participando dessa conferência abençoada, sim e amém. E olha só que maravilha, né? Vitrine Gospel foi convidada a fazer parte aqui dessa conferência maravilhosa. E nós estamos aqui com esse bate-papo abençoado sobre a unidade da igreja. Né? Benção demais. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar participando aqui com vocês, tá bom, amados? E nós estávamos falando sobre as questões positivas da unidade da igreja. Exemplo, você tem um projeto, né, Luan, de culto na praça. Esse projeto, ele tem pessoas de várias denominações, certo? Ou é só de uma igreja? Então, muitas pessoas de outras igrejas visitam o nosso movimento, que chama Em Chamas, né? A gente realiza terça-feira lá na Praça da Bíblia. É um evento idealizado pela igreja, Comunidade das Nações, porém, outras pessoas de outras igrejas têm nos visitado, têm nos contribuído, têm ido lá, e isso tem sido bastante gratificante para mim, em questão da unidade da igreja. Eu vejo assim, a igreja apoiando o Em Chamas mesmo, a galera compartilha, a galera vai lá. Inclusive o Vitrine Gospel já teve lá, né? Você mandou sua equipe para ir lá e tudo. Já teve gente da Manancial, já teve, o pastor Josias já foi lá também. Então, assim, já foi pessoas de outras igrejas, algumas lá da Manancial, que disse que era sua amiga e tudo. Então, é um evento que ele é profético para a cidade, e eu vejo que a galera está entendendo disso, está entendendo que é benefício para a cidade. Não para uma tribo só, mas para todas as tribos. Inclusive, pessoal, nós estamos falando aqui do Distrito Federal, né? Nós falamos de uma cidade satélite do Distrito Federal, São Sebastião. Essa praça que o Luan se refere, que tem esse culto, é a Praça da Bíblia aqui da nossa cidade. E é muito importante que a igreja tenha esse trabalho exterior, esse trabalho de evangelização, né, pastor Josias? Então, a nossa praça, ela tem sido cada vez mais usada, e isso é o que tem que acontecer mesmo, né? Tem que acontecer porque é um território ao qual foi destinado para o povo de Deus. Cada cidade tem sua praça da Bíblia, e a nossa aqui, né, começou a ser explorada, e eu fico muito feliz com isso. E nós estamos falando sobre a questão da unidade da igreja, do quanto isso é importante e do quanto a gente... O Luan disse aqui no início que ele é positivo quanto a isso, quanto à unidade na igreja. E glória a Deus por isso. Mas, Anderson, eu gostaria de saber de você se a gente ainda tem muito para se desenvolver em questão à unidade da igreja, ou se está tudo ok. Eu acredito que nós temos um caminho longo a ser percorrido. Por um momento parece que nós, em alguns detalhes da Bíblia, nós nos perdemos, porque se nós voltarmos à igreja em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a comunhão e o partir do pão eram dois pilares que a igreja começou a crescer e a se desenvolver de uma forma sobrenatural. Então nós precisamos sim voltar a ler a palavra de Deus, a entender por que aquela igreja foi tão espetacular no seu crescimento. E as igrejas que querem crescer, um dos pilares primordial é a união. Sem a união não há crescimento. Um só povo, um só Deus, uma só nação, né? Morando rumo à morada celestial. Enquanto você prepara um texto bíblico aí, Anderson, pastor Josias, o senhor concorda com o Anderson, né, nessa questão que ainda precisamos desenvolver bastante? E o que eu gostaria que o senhor acrescentasse é, se a gente já está caminhando para isso. O Luan disse que sim, né, Luan? Que a gente já está caminhando para esse desenvolvimento, para que essa unidade seja aprimorada em nós. A gente está caminhando? Sim, eu acredito que nós estamos caminhando
Deus tem trago uma maturidade na liderança. Como disse o Anderson, ainda há uma certa dificuldade, resistência, mas eu creio que nós estamos caminhando para esse novo tempo, a unidade da igreja. Bem, glória a Deus. Eu posso... Pode, Lu, por favor. Você falou do Em Chamas, e eu lembrei de duas coisas importantes quando você falou do Em Chamas, em questão de unidade. Uma das coisas que quando nós estávamos orando para fazer o Em Chamas na Praça da Bíblia, algumas pessoas me questionaram porque é do lado da igreja Shekinah. E as pessoas, Luan, você vai fazer um movimento do lado de uma igreja. A forma que as pessoas estavam querendo dizer que eu iria ter uma confusão, porque digamos que o terreno já estava dominado. E eu falei, não, gente, nós somos do reino, eu vou chamar esse pastor para conversar, e nós somos do reino, nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para servir a igreja dele, e no que ele puder nos ajudar também. E aí eu quero honrar o nome aqui do pastor Derivaldo, agradecer ele, pois eu marquei com ele, eu liguei para um amigo meu, que eu sei que é lá da igreja dele, e me passou o contato dele, e marquei uma reunião. Ele foi bem recepcionista, ele ficou muito feliz por a gente estar abrindo aquele movimento ali, na Praça da Bíblia. E aí a Praça da Bíblia não tem energia, e a igreja começou a fornecer energia para a gente, tanto que a gente pega uma extensão ali, a nossa energia é através da igreja. Ele ficou muito feliz, ele falou que essa era a oração dele, porque é um espaço, a Praça da Bíblia é um espaço para ser dos evangélicos, se você quer falar disso. E aí a galera estava usando para outras coisas. Você passava ali, você bem aberto. Você passava ali, você via pessoas usando drogas. Via sim. Pode, até vai falar melhor desse assunto. Pode. Então, essa questão que você abordou, Luan, nós queremos deixar bem claro, para as pessoas que vão nos assistir aqui da nossa cidade. O pastor Derivaldo está rouco de falar que a Praça da Bíblia é um lugar onde todos os pastores deveriam desenvolver um trabalho ali. E realmente, por questões assim de destinação de terreno por parte do governo, ela coincidiu que ficou colada ali lá na igreja Shekinah. Mas ela não é uma praça específica da igreja, E realmente essa palavra dele para você, falando que você foi resposta de oração, começando um trabalho ali, eu participei, sabe, pastor Josias, também dessa oração. Eu participei junto com eles ali no ano passado, mais ativamente no trabalho deles de segunda-feira, A igreja Shekinah faz o culto na Praça da Bíblia na segunda-feira e você faz na terça-feira. E a gente orava para que mais pessoas fossem levantadas. E continuamos orando para que agora a quarta-feira seja ocupada, a quinta-feira e a sexta-feira seja ocupada ali, e o Evangelho de Deus seja pregado ali naquele lugar, Então, assim, Praça da Bíblia, de todos, não é Igreja Shekinah, Amém? Anderson. Eu estava ontem, eu recebi o convite do Luan, e eu me disponibilizei prontamente, porque esse é um assunto muito relevante. Parabéns, viu, Luan, por você levantar o assunto. E eu lendo a palavra de Deus, eu fui lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um, com muitos membros, todos os membros são muitos e um só corpo. E Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado em um corpo. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos alertar que somos um corpo, e que devemos estar unidos e desempenhando o papel que é cabido para cada um de nós. Ou seja, o braço, ele tem uma função no nosso corpo. A perna também. Imagina uma pessoa sem o braço, sem a perna, fica com dificuldade de locomoção, sem a cabeça. Então, assim, cada um de nós, membro, levita, pastor, cada um de nós temos um papel fundamental na obra de Deus, na igreja do Senhor, e entre as igrejas também. Cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor na obra de Deus. Amém? Concorda aí, pastor Josias?
Plenamente, concordo sim. Eu creio que é uma junção, né? Todo o corpo, como ele disse. Somos um corpo, mas cada um tem ali a sua função e cada um deve desempenhar essa função no corpo. Então, eu concordo com meu irmão. A gente precisa entender que, embora haja a igreja do pastor Josias, aqui haja a igreja do Anderson, a igreja do Luan, a igreja a qual eu congrego, existe fora das quatro paredes a verdadeira igreja de Cristo, né? A qual nós todos fazemos parte. E que ela não é visível, ela não é tocável. Mas todo aquele que tiver inserido nessa igreja, que ela é invisível, mas porém real, é que verdadeiramente vai morar no céu. E é essa igreja que a gente tem que buscar. Essa igreja que ela não é palpável, que ela não é visível, mas porém muito real. Então, por isso que a gente não pode olhar as denominações, a gente não pode olhar as placas das igrejas, a gente tem que olhar o reino de Deus e trabalhar em conjunto para que a palavra seja semeada, né? Olha, estou positivíssima também, como tu, Lua. Né? Eu acho que esse caminho que a gente deve andar. Como o Anderson falou, é um longo caminho a se percorrer e tudo, mas se eu foco nas trevas, eu vou ser aberto com vocês. Você pega uma pessoa que ela carrega uma atmosfera, uma má atmosfera, dizendo que a igreja está dividida, as igrejas estão brigando entre si, as igrejas não sei o quê, aquilo. Isso a pessoa está propagando as trevas, né? Então eu quero ser luz, nós somos luz, e então eu quero ser luz. Quero honrar a pessoa do pastor Josias aqui também, pois desde o momento que eu converso com ele sobre isso, ele abraçou toda a causa, ele é um pastor amoroso. Todos os convidados que vieram para essa conferência mandaram mensagem para mim: Luan, que pastor fantástico, que pastor recepcionista, que pastor é esse? Esse pastor não existe. Eu falei, gente, o pastor Josias, ele é assim mesmo. Então, devido o pastor Josias ser assim, esse pastor que abre os braços para todos, eu creio que esse avivamento está chegando sobre a igreja dele. Algo novo está chegando sobre a igreja dele, por ele ser um pastor aberto para o novo, sabe? E aí eu quero fazer até um convite. Se você está assistindo esse vídeo, se você está desviado, se você está afastado dos caminhos de Deus, se você está querendo se converter, venha conhecer a igreja de Cristo, venha conhecer o pastor Josias. Eles realizam encontros com Deus. Eles ficam 3 dias ali na chácara, 3 dias falando de Deus, você sai dali transformado. Então venha conhecer a igreja de Cristo. Fica aqui na rua 56, no centro, e aí no lote 90. Venha conhecer, é uma igreja espetacular, é uma igreja recepcionista, desde os pastores até os membros. Aqui é uma família. Você se sente amado assim, Thelma? Não é só você, é todo mundo que chega aqui. Pode ser a primeira vez da pessoa que ela vai se sentir em casa, porque vocês permitem isso pra gente, sabe, pastor? Todo mundo chega aqui e se sente em casa. O pregador de ontem mesmo, ele mandou para mim a mensagem assim, dizendo que, meu Deus, como parece que eu já conhecia, eu sou daquele povo. A mãe da Rebeca Carvalho também mandou para mim. Fazem parte da igreja, né? A igreja assim celestial, que não é tocável, mas porém muito viva e muito real. E pessoas como o pastor Josias, a igreja de Cristo em São Sebastião, devem ser honradas, devem ser pregadas. Por isso que eu fiquei no seu pé. Entrevista o pastor Josias, faz um vitrine gospel com ele, pois São Sebastião precisa conhecer essa igreja aqui também. Amém. E nós estamos aqui para servir, viu, pastor Josias? Nosso programa é para servir a nossa comunidade e para pregar o evangelho. Pastor Josias, o senhor tem uma palavra a respeito do nosso tema para acrescentar? Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Primeiro, dizer que a honra é nossa de receber vocês aqui nesta conferência e poder participar desse programa. Eu queria deixar algo da palavra de Deus que está em Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça,
que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse texto, ele é fantástico, a revelação do salmista nesse texto sobre unidade, sobre união, quão bom, como agradável é que os irmãos vivam em união, né? E a bênção está lá no final, né? Está no final. Depois que fala qual é a condição. Exatamente. Né? Então, é quando vivemos esse princípio, aí no final está dizendo que aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é fantástico. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, maravilhoso. Amém. Eu quero também aqui expressar, né, a minha gratidão mais uma vez de estar aqui com os irmãos e dizer mais uma vez, pastor Josias, que nós estamos para servir. Tá bom, Luan? Tá bom, Anderson? Né? Nós estamos para servir a comunidade, ao povo de Deus com esse projeto abençoado. Né? Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Meu amado, meu querido, eu espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo com esses servos de Deus abençoados. Reforço aqui o convite do Luan. Você que nos assiste, que é aqui da nossa cidade, venha fazer parte aqui da Igreja de Cristo. Pastor Josias, aqui no centro da cidade. Tá bom? Vai ser bênção na sua vida. Não fique fora dos caminhos do Senhor. Não fique desviado, porque Jesus Cristo está voltando e vai buscar aquele que o confessou entre os homens. Essa é a regra de Deus. Assim diz a Bíblia: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Então, olha, não fique afastado de Jesus, porque essa vida, ela é passageira. Mas se você estiver aliançado com o Senhor Jesus aqui e agora, você vai herdar a coroa da vida eterna e vai morar lá no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontraremos lá, porque eu quero Jesus. Não é, amados? Nós queremos o Senhor Jesus. Não nos envergonhamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso amado. Ele é o nosso Deus. Amém? E se você ainda não curtiu a nossa página, nós pedimos que você curta, se inscreva no nosso canal, porque no nosso canal você vai encontrar conteúdos como esses, que edificam a sua vida, que projetam você para o céu e que vai te dar firmeza, sustentação na palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Jesus abençoa a tua casa. Fique com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.